Graça e paz, meu irmão, gratidão, damos a Deus pelo novo dia. Hoje, dia 29 de maio de 2025, a nossa meditação seguirá pelo livro de Jó, capítulo 36, e o versículo de trabalho será o versículo 16. E nele nós encontramos: assim também quero atrair-te para longe da angústia, para um lugar espaçoso em que não há aperto, e para as iguarias da tua mesa cheia de gordura. Nós temos aqui uma colocação, a continuidade do discurso de Eliú. Eliú, ele retoma sempre a máxima, sempre a certeza de que Jó está sendo, vamos dizer assim, recebendo a justiça do Senhor, porque ele é merecedor, porque ele é pecador. Então, o discurso eles não mudam. O que a gente vai vendo com frequência é que as palavras elas vão mudando, mas no sentido de dizer assim, é que vai sendo apresentado novos argumentos de Deus, novos argumentos. E um dos argumentos, para que ele utiliza, é interessante, é que está no versículo 4, diz assim: na verdade, as minhas palavras não são falsas, contigo está alguém cujo conhecimento é perfeito. Ou seja, ele atribui para si próprio a perfeição de Deus para ele. Mas por quê? Porque ele entende que ele está em unidade, está em comunhão, essas coisas. Então é um negócio assim, interessante. A Bíblia, no Novo Testamento, fala até da gente ser varão perfeito, né? A estatura de um varão perfeito. E o que ele está fazendo aqui. Mas sempre é muito claro, é muito notório que, na verdade, a insistência dos amigos, e nesse caso aqui, não vou dizer que de soberba, não vou dizer isso, vou dizer até por uma necessidade, por uma compreensão deles, por uma visão deles, entendendo, principalmente Eliú, que vai ajudar Jó a se libertar desde que ele entenda, ele aceite, ele compreenda aquelas palavras, ele larga a sua injustiça, ele deixe de ser resistente. Eles estão vendo isso. Então Jó, para eles, Jó de fato é um pecador, como todo homem é, mas em contrapartida que Jó, na verdade, está vivendo a justiça de Deus de forma merecedora. E ele vai trazendo isso porque ele vai fazendo uma, vamos dizer assim, uma simbologia, vai reforçando o poder de Deus, a autoridade de Deus, vamos dizer assim, a majestade de Deus, e vai trazendo também um paralelo entre consequências da vida para um ímpio e consequências da vida de um justo. E ele fala, bem interessante, para que você tenha uma ideia disso, por exemplo, quando ele fala no versículo 6, ele chega a dizer assim: não deixa viver o ímpio, mas justiça faz aos aflitos. E quando ele fala que justiça ele faz aos aflitos, ele adiciona no versículo 7, do justo não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os faz assentar para sempre, e assim são exaltados. Lá claramente ele está dizendo assim: se você é ímpio, Deus vai agir com você dessa forma, a justiça impiedosa, a justiça forte, a justiça que vai te envergonhar. Mas se você for um justo, coisa que você não é, porque você está sofrendo as consequências vamos dizer assim, da ação, da autoridade de Deus, é completamente diferente. Então, em resumo, é isso. Ele traz, inclusive, dizendo que se o ouvirem e o servirem, ou seja, se Jó ouvisse o Senhor e servisse o Senhor, os seus dias acabarão em prosperidade e os seus anos em delícias. Coisas que Jó já tinha experimentado até o que ele está vivendo. E é uma verdade, de fato, porque Jó tinha os ouvidos abertos à instrução. Tudo que ele vai falando se encaixa perfeitamente, por exemplo, na maturidade de Jó, no amor de Jó, no temor de Jó que ele tinha pelo Senhor. Então isso que ele fala aqui, de fato, se aplica à vida que Jó tinha e deveria se aplicar inclusive à vida que ele tem. Mas ele está sofrendo, vamos dizer assim, não digo a correção do Senhor, ele está sendo utilizado como testemunho de Deus contra o próprio Satanás. E Eliú vai trazendo esse monte de, vamos dizer assim, de comparações, até que o ponto que ele chega a dizer assim: ó, Jó, então de fato, Deus quer te atrair para ele, poxa. Ele quer te atrair para ele, e você está resistindo, você não está aceitando. E a partir do momento que você aceita, que você se sente atraído, agora está na presença dele, está andando conforme ele assim, tu vai se tornar longe da angústia, vai ficar distante da angústia, teu coração vai ficar, vamos dizer assim, sossegado, e tua mesa vai estar cheia de fartura. Tudo isso Jó já tinha vivido, tudo isso Jó perdeu a partir do momento que o Senhor permitiu com que Satanás, por exemplo, testasse a fidelidade de Jó. Mas Jó está vencendo em sofrimento, Jó está vencendo com uma certa, vamos dizer assim, uma certa resistência, porque ele está em busca de uma resposta de Deus, no sentido de indicar para ele qual era o propósito de Deus, por que ele estava passando isso, porque ele se atribuía como um homem justo, quando na verdade ele era no aspecto dessas penitências que ele estava passando. E então ele continua nessa coisa, e com isso ele traz assim, o poder de Deus, a grandeza dele, assim, o quanto Deus é grande, ele vai trazendo, e em especial ali quando ele entra assim, do 24 até o 33. Em suma, é isso que se resume esse capítulo, sempre deixando uma lição, que na verdade são homens que estão em pontos opostos, com visões opostas, porque os corações deles estão em momentos opostos. Não que Eliú ou os outros não fossem homens também que tivessem temor ao Senhor, mas a visão naquele momento era limitada. E sempre a gente diz que nem eles e nem o próprio Jó tinham conhecimento daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual, como às vezes a gente também não sabe nas nossas vidas. Mas o mais importante de tudo é a gente sempre se manter forte, se manter saudável, se manter consciente, se manter firmes no propósito e na vontade de servir o Senhor, como Jó tem se mantido, esperando sim o seu socorro. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que a mão poderosa de Deus possa ser teu socorro nos teus tempos de angústia. Que Deus nos cuide, meu irmão.